Beats Music. Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor a todos os irmãos que se encontram na sua casa. Chegou a noite, mais um domingo, para celebrarmos o nome do Senhor. Com muita alegria em nossos corações, estamos aqui para celebrar o nome dEle, para honrar o nome do Senhor, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, porque só Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Santo Deus, amado Pai, Paizinho querido e amado, muito obrigada, Senhor Deus, por mais um dia qual o Senhor concedeu a cada um de nós.
Obrigada, Senhor Deus, por nos guardar, por nos livrar, Senhor Deus, em nome de Jesus, de todo mal. Oh, Senhor Deus, muito obrigada pela nossa família. Muito obrigada, Senhor Deus, porque sabemos que temos um Deus vivo ao qual nós servimos, que somente só és Tu, Senhor. Oh, Paizinho amado e querido, muito obrigada, Senhor Deus, pelo fôlego de vida, Senhor Deus. Muito obrigada porque nesses tempos difíceis sabemos que não estamos sozinhos, porque o Senhor está com cada um de nós, seja em cada casa, em cada trabalho, Senhor Deus, o Senhor nos acompanha, Pai, e te agradecemos de todo o nosso coração, com toda a alegria do nosso ser, por mais um dia, por mais um culto, por mais uma celebração ao Teu santo e grande nome. Glória, graças te damos em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Adorai ao Rei.
todo louvor. Oh, aleluias. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor. E nesse tempo tão difícil ao qual nós estamos vivendo, de ficarmos dentro dos nossos lares, em quem mais nós poderíamos confiar, senão no nosso Deus, senão no nosso Pai? Porque é Ele quem cuida de cada um de nós. É Ele que nos ajuda a passar por este momento tão difícil. E que possamos cada dia mais confiar no Senhor. Porque Ele não vai deixar faltar o pão, não vai deixar faltar nada na sua família. Não precisa você andar ansioso com o que é a vez de comer, de beber ou de vestir. Aleluia. Senhor,
Amém. Graça e paz a todos. Deus possa continuar abençoando a sua vida. Quero pedir a todos que abram as vossas Bíblias. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 1 ao 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 1 ao 8. Quero pregar nesta noite, subordinado ao tema A Hora é Agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 1 ao 8. Você que está com a sua Bíblia aí, por favor, pegue-a, abra, para que a gente possa ler o texto juntos. A hora é agora. Diz assim o texto. Subtítulo: O Evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele quem? De Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Pai, mais uma vez, obrigado pelo teu amor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado à tua igreja de pregar, de anunciar, de proclamar as boas novas do teu reino. Que a cada dia possamos estar dispostos, Pai, desejosos a sermos participantes de uma tão grande vocação. Pai, muito obrigado. Que possamos compreender a tua palavra e não somente compreender, mas aplicá-la, Senhor, às nossas vidas, e que também possamos, ó Deus, independente de qualquer circunstância, independente do tempo, Senhor, pregar a tua palavra, anunciar que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor reina, que o Senhor liberta, transforma, que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Pai, é o que nós te pedimos. Senhor, te pedimos também que o Senhor continue abençoando o teu povo que se encontra, ó Deus, nos seus lares, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, que a tua graça e a tua paz esteja também sobre a vida de cada um deles. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O objetivo dessa mensagem nesta noite é que nós, eu e você, precisamos, devemos, urge em nossas vidas, testemunhar de Cristo em qualquer situação. O texto que nós lemos aqui, ele fala de algo assim que foi bem particular para aqueles dias, mas que depois aconteceram algumas situações semelhantes ao longo dos séculos. Por que isso? Porque até aquele momento, no texto que nós lemos, a igreja não demonstrava nenhuma inclinação de levar o evangelho a todo o mundo. Ou seja, eles, por intenção, desejavam permanecer ali em Jerusalém. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra, no texto que nós lemos, que Deus usa essa perseguição que se seguiu à morte de Estevão como um meio providencial para que o evangelho se expandisse fora de Jerusalém. Os crentes dessa congregação de Jerusalém, eles foram espalhados por toda parte, exceto os apóstolos, que permaneceram em Jerusalém, porque eles precisavam também, antes de tudo, dar estabilidade à igreja.
Os apóstolos, que é o grupo mais restrito ali, aqueles mais próximos que andaram com Jesus durante seu ministério, antes da sua morte, e muitos estiveram com ele ali após a sua morte, esses eram os apóstolos. Eles permaneceram ali, eles estavam dando estabilidade para a igreja, eles estavam dispostos a desafiar qualquer perigo que pudesse surgir, para que essa estabilidade pudesse seguir adiante. No versículo 3 do capítulo 8 que nós lemos, a Bíblia Sagrada vai dizer que Saulo assolava a igreja. E é digno de nota aqui nós falarmos que essa palavra utilizada aqui, assolar, fala de um javali, dá a ideia de um javali que entra numa vinha a destruindo por completo, tamanha a sua fúria. Essa palavra, quando a gente analisa aqui o significado dela, a ideia, irmãos, é de um homem que está sendo atacado por um animal muito feroz. Ou seja, Saulo nesse momento, quando ele se enfurece contra a igreja, quando ele assola a igreja, é como um animal feroz que estava atacando verdadeiramente. Então a gente tem essa ideia. Ontem mesmo eu estava pensando nisso quando eu estava preparando aqui esse sermão, e ontem mesmo um cão raivoso, enfurecido, partiu para cima de mim, e eu tive que me desvencilhar dele, mas eu pude notar o quanto aquele cão estava furioso comigo ali. A ideia dessa palavra assolar vem daí, de um animal furioso que parte para cima de um homem, e é isso que o apóstolo, ou seja, que esse homem aqui, que ainda não era o apóstolo, mas Saulo, estava fazendo aqui com a igreja. A situação não era fácil, a situação ela era muito complicada para esses irmãos que estavam vivenciando essa situação aqui. Diante de tudo isso, irmãos, diante dessa perseguição intensa, eles foram para Samaria, que também era algo providencial da parte de Deus. Por quê? Os samaritanos, eles eram assim um meio termo, metade judeus, metade gentios. Então isso daí também facilitou, digamos assim, que esse evangelho pudesse ser pregado no meio deles. Logo após isso, veio aí o incidente com o eunuco etíope, no qual o evangelho também dá outro passo assim bem largo, a um círculo ainda maior. Então, diante de toda essa perseguição, diante de toda essa luta, diante de toda essa assolação que eles estavam passando e que eles estavam sofrendo, eles saem ali de Jerusalém, vão a Samaria, os discípulos, e aqui a gente vê muito claramente Filipe, o diácono, se destacando nessa arte de pregar a palavra. E o evangelho de Cristo, ele é espalhado diante de perseguição, diante de luta, diante de tribulação. Eu sei que muitas pessoas, elas falam, e não é errado falar e dizer o seguinte: tudo tem o seu tempo, as palavras devem ser faladas na hora certa, no momento certo. Claro, isso é uma virtude que até mesmo precisa e deve ser cultivada. Afinal de contas, Provérbios capítulo 25, versículo 11, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, algo muito interessante que eu mesmo uso muitas vezes, esse versículo do capítulo 25 de Provérbios, muito interessante, que fala assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, é toda palavra dita a seu tempo. Olha a preciosidade de uma palavra, quando ela é dita no momento certo, no momento oportuno. Nós mesmos, como cidadãos responsáveis, nós mesmos, como cristãos, precisamos sim ter em mente que existe um momento para nós falarmos determinadas coisas. As verdades existem e elas precisam ser faladas, mas tem o tempo para ser falada essas verdades. Até porque, irmãos, uma palavra certa, falada na hora certa, ela pode consolar, ela pode estimular, ela pode orientar, ela pode desviar do perigo, ela pode ajudar, ela pode repreender. Isso é o papel de uma palavra falada no momento certo. Mas eu sei que a maioria dos cristãos sabe disso,
e espera abrir a boca na hora certa para poder pregar a palavra do Senhor. O que muitos cristãos ainda não se deram conta, e o que muitos ainda não pararam para perceber, que tudo isso é bom. Você falar a palavra no momento certo, você aconselhar no momento certo, você chamar a atenção também no momento certo, você admoestar no momento certo, você chamar alguém para um conselho no momento certo. Tudo isso é bom e a gente precisa cultivar isso. Mas o que muitos não percebem, irmãos, é que em relação ao Evangelho, essa regra, ela não é bem assim. Ela não vale desta maneira, de ter o momento certo de falar ou de não falar. Por que isso? Porque quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo diz que nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo. Ou seja, a todo tempo, em todo tempo, nós precisamos pregar, independente da ocasião, independente se eu tenho uma oportunidade adequada ou não. Eu preciso em todo o tempo, a todo o tempo, tempo e fora de tempo, pregar a palavra, anunciar a Cristo para aqueles que tanto necessitam ser alcançados. Nós precisamos, é certo que nós precisamos pensar na maneira certa de fazer isso. Pensar na maneira certa é uma coisa, mas não na hora certa. Porque tem pessoas que falam assim: existe hora para pregar, irmão, tudo tem tempo. Tem pessoas que falam assim: mas esse irmão, ele chega a ser chato, porque toda hora ele quer falar de Jesus, ele não espera a oportunidade, a hora certa para poder falar de Jesus. Mas a realidade, irmãos, é que a hora é agora. A hora de pregar a palavra é agora, e nós precisamos estar prontos para pregar a palavra de Deus, como diz a própria palavra, aqui o texto, a tempo e fora de tempo. Aí você pode estar se perguntando: mas por que a hora é agora? Porque toda hora é hora de pregar o Evangelho, toda hora é hora de nós pregarmos, de nós anunciarmos, de nós chamarmos a atenção das pessoas para aquilo que Cristo nos comissionou, para aquilo que Cristo nos outorgou, para aquilo que Cristo, na realidade, no imperativo, nos ordenou que fizéssemos, que é pregar o Evangelho. Então, baseado nisso, não existe um momento especial. Se nós aguardarmos um momento especial, se nós aguardarmos a hora certa, nós nunca iremos pregar a palavra. Por isso que nós precisamos pregar a tempo e pregar a fora de tempo. Certa feita eu estava ouvindo um missionário, ele pregar a palavra, e ele dizendo que uma determinada jovem sabia, tinha consciência de que Deus tinha algo na vida dela, que Deus queria, obviamente, trabalhar na vida dela dentro do ministério. E ela sempre dava uma desculpa para que aquilo fosse estendido, para que aquilo fosse adiado. E ela disse: Senhor, mas eu preciso casar, eu sou uma jovem e eu preciso casar. E ali ela casou. E quando casou, ela tinha consciência de que ela precisava fazer a obra do Senhor, mas ela falou assim: mas Senhor, eu preciso ter filhos, porque toda jovem que casa, ela quer ter filhos, e eu também quero ter filhos. E assim ela teve filhos, e depois de ter filhos, a desculpa dela foi que: Senhor, eu preciso ver os meus filhos crescerem, eu preciso, Senhor, acompanhar o crescimento deles, e nem sempre na obra, nem sempre no campo missionário eu vou ter essa oportunidade. Os filhos cresceram, e a desculpa dela foi a seguinte: que ela precisava ver os filhos dos seus filhos, ou seja, ver os seus netos, curtir os seus netos. Então, não é errado, irmãos, as pessoas curtirem seus filhos, suas famílias, seus netos, bisnetos, seus trinetos, seja lá o que for. Mas o que é errado é nós darmos desculpa para dizer que nós não temos como fazer a obra do Senhor e que estamos aguardando o momento certo para isso. Quando a Bíblia vai dizer que a hora de nós pregarmos o Evangelho é agora. Por quê? Porque nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo. E a gente, quando lê esse capítulo 8 aqui do livro de Atos, a gente entende isso, que não existe tempo certo, porque essas pessoas aqui, elas estavam vivenciando uma situação extrema, mas mesmo assim, diante disso,
elas estavam ali pregando o evangelho. As condições dessa igreja aqui, no texto que nós lemos, e se a gente for se apegar aqui do versículo 1 ao 4, a gente vê que eram condições muito adversas, dispersão. Eles estavam vivendo ali o luto de Estevão, a igreja estava sendo assolada, e mesmo assim, eles saíram e anunciaram a palavra do Senhor, ainda que em meio à perseguição. Eles saíram porque estavam sendo perseguidos, mas quando foram perseguidos, eles anunciaram a palavra. Se a gente voltar um pouco mais, no capítulo 7, versículos 54 ao 60, a gente vê que Estevão havia sido apedrejado pelos seus opositores. A gente vê, capítulo 8, versículo 1, que havia uma grande perseguição contra a igreja aqui. Os discípulos saem, não os apóstolos, já falei sobre isso. Os inimigos do evangelho entravam nas casas, arrastavam as pessoas e levavam essas pessoas, homens e mulheres, às prisões. Então, aparentemente, quando eu olho para esse cenário, o que eu penso? Quando eu olho para esse cenário, quando você olha para esse cenário, quando você ouve sobre esse cenário que eu estou falando com você aqui agora, você vai dizer para mim assim: mas pastor, se nós pararmos humanamente falando para pensar, não era hora de se pregar o evangelho, era hora de se calar, era hora de se esconder diante de uma perseguição, diante de uma luta, diante de uma afronta, diante de uma assolação, diante de uma perseguição tão ferrenha. Não era hora deles abrirem as suas bocas para pregar, mas era hora que deles se calarem, deles se esconderem. E é isso que muita gente faz. Tem muita gente que na hora da luta, tem muita gente que na hora da adversidade, tem muita gente que na hora da tribulação, tem muita gente que na hora da perseguição, ao invés de abrir a sua boca e continuar pregando, continuar anunciando, continuar difundindo o evangelho, aí se escondem, se calam e dizem: eu me calei porque a luta é grande, porque a luta é intensa, porque a luta é ferrenha. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que essas pessoas aqui, ao invés de se calarem, elas verdadeiramente abrem as suas bocas. Ao invés de se esconderem, elas se apresentam diante daquela situação que elas estavam e passam ali a pregar a palavra do Senhor. Eles aproveitaram aqui essas viagens forçadas, né? Na realidade, o que houve aqui foi viagens forçadas dessas pessoas aqui, e eles aproveitaram isso para quê? Para pregar a palavra do Senhor por toda a parte. O que eu aprendo aqui com isso é que nós precisamos aproveitar essas oportunidades, irmãos, ainda que aos nossos olhos elas pareçam assim, que não sejam oportunidades claras para se pregar a palavra do Senhor, mas nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá, e não são poucas, para nós anunciarmos a palavra do Senhor. Eu lembro que certa feita, eu e a minha esposa, nós estávamos em uma pousada, irmãos, num determinado lugar, e fora aqui do Rio de Janeiro, e nós fomos para ali para quê? Para espairecer um pouco, fomos ali para descansar, para passear, essa coisa toda, que a gente sabe, e quem gosta de viajar aí, sabe que é muito bom a gente fazer isso de vez em quando, mas o que nós não esperamos, e o que nós não sabíamos, é que Deus havia nos levado até aquele lugar, especificamente naquela pousada, não somente para nós descansarmos, não somente para nós usufruirmos de tudo aquilo que tinha ali, mas Deus nos levou ali para que nós tivéssemos a oportunidade de falar do amor dele para a dona daquela pousada. Porque num dado momento, irmãos, olha o que aconteceu, olha como que Deus cria situações. Num dado momento, não era uma pousada muito grande, né? Era uma pousada assim de médio porte. Num dado momento, aquela mulher, ela teve dificuldade ali com alguns funcionários, e ela própria, ela adentrou ali para suprir uma necessidade nossa do momento. Então ela foi
até o nosso chalé para poder suprir uma necessidade que nós tínhamos naquele momento. Quando aquela mulher chegou ali, ela começou a se abrir para nós. Ela começou a falar daquilo que ela estava passando, daquilo que ela estava sofrendo. Imediatamente nós ali naquele momento abrimos as nossas bocas e começamos a falar para ela de Jesus, começamos a dizer para ela o quanto esse Deus é maravilhoso. Ou seja, seria surreal nós imaginarmos que dentro de uma pousada nós teríamos a oportunidade de falar do amor de Cristo para a dona da pousada. E ali a gente teve a oportunidade de ficar alguns minutos com ela, alguns minutos muito gostosos com ela, falando do amor, falando da graça, falando desse Jesus Cristo que pode todas as coisas, que perdoa, que liberta, que transforma, desse Jesus que conduz, desse Jesus que justifica. E nós tivemos essa oportunidade. É por isso que a gente não pode pensar dessa forma: mas eu preciso ter a hora certa, ter o momento certo. Todo momento, talvez ali eu poderia dizer, mas isso não é o momento. Eu poderia falar para Tarciana: mas Tarciana, aqui não é o momento de nós pregarmos a palavra. Mas não existe momento certo, não existe lugar certo, hora certa. Todo momento, toda hora, todo lugar, nós precisamos anunciar a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu olho para essa situação toda aí, geralmente aqui nos sermãos que eu tenho pregado, eu tenho falado aqui sobre essa situação da Covid-19. Então, irmãos, diante dessa situação toda que a gente vive aí, me parece, quando eu olho assim para a igreja como um todo, para a igreja brasileira, eu conheço alguns irmãos de outros estados também, obviamente todos nós estamos vivenciando essa situação. Parece que muitos entraram nos porões de suas casas, irmãos, e parece, as pessoas estão tão amedrontadas. E quando eu falo isso, pelo amor de Deus, não digo aqui que não se deva tomar cuidados. Quando eu falo isso, eu não digo aqui que a gente não deve fazer a nossa parte, principalmente aquilo que nos é orientado. Nós mesmos aqui na primeira igreja batista em Parque São Francisco estamos fazendo a nossa parte. Mas parece, irmãos, que as pessoas, muitas pessoas, na hora da angústia, na hora da dificuldade, elas se omitem de tal maneira que elas não querem nem saber o que está acontecendo. Então, assim, o terror, o temor toma conta das pessoas de uma tal maneira que parece que as pessoas entram nos porões de suas casas. Algumas delas você não consegue nem falar. Eu fico pensando, meu Deus, imagine se tivéssemos passando por situações semelhantes ao que os nossos irmãos passaram aqui no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Talvez nós nunca mais iríamos querer voltar para o local onde nós vivíamos. Então, nós precisamos, irmãos, a despeito de tudo, essa que é a realidade, estarmos preparados. Essa é uma situação, essa pandemia, essa situação que a gente vive aí, é uma grande oportunidade para nós, onde quer que nós estejamos, pregar a palavra, anunciar a palavra e falar desse Jesus Cristo, principalmente nesse momento onde as pessoas estão tão assim aterrorizadas, estão tão espantadas. Algumas pessoas estão tão atônitas diante de tudo que tem acontecido aí. Então, por que, irmãos, que essas pessoas aqui, mesmo arriscando as suas vidas, eles não perderam oportunidade? Por quê? Porque eles chegaram à conclusão que a hora de pregar era aquela, e que eles precisavam sim pregar a palavra, e era uma oportunidade que Deus estava dando para eles de pregar a palavra. Esses dias, irmãos, eu passei uma noite inteira, de 8 da noite até 6 horas da manhã, num hospital aqui do Rio de Janeiro. Então cheguei naquele hospital ali, o hospital de certa forma estava muito cheio, depois foi esvaziando. Fomos levar uma pessoa ali que estava passando por um problema de Covid-19, aqui, um hospital aqui em Campo Grande. Vocês devem saber, não vou falar o nome do hospital, mas é um hospital aqui em Campo Grande. Levamos ali uma pessoa
E eu estava ali, irmãos, naquele momento ali todo, olhando uma situação, olhando outra, vendo aquelas pessoas ali trabalhando, vendo aquelas pessoas ali lidando com essa situação difícil, e eu pensando comigo, uma vez que eu estava ali socorrendo uma pessoa, eu estava pensando comigo, mas o meu papel é esse. Que papel é esse? Talvez você possa estar se perguntando, mas que papel é esse? O papel de me apresentar, irmão. Por quê? Porque houve uma necessidade que eu me apresentasse, e dentro dessa necessidade eu me apresentei, porque no momento de calamidade, no momento de dificuldade, no momento de luta, eu não posso me omitir e não posso recuar. Até porque os profissionais, nós temos vários profissionais, não temos? De várias áreas, mas os profissionais, principalmente de saúde, eles estão na linha de frente dessa batalha, e muitos deles morrem, e nós, trazendo para a igreja, nós também precisamos estar na linha de frente, espiritualmente falando, ou seja, aproveitando as oportunidades, para que a gente possa estar anunciando a palavra do Senhor. Então, o que a gente aprende? Que a hora é agora, porque toda hora é a hora de pregar o Evangelho. Segundo ponto, por que a hora é agora? Porque nós já temos a mensagem. Sim, nós, eu, você, todos nós temos a mensagem. Os que fugiram, irmãos, e pregaram o Evangelho, não eram os apóstolos, não eram não era aquele grupo que vivia ali com Jesus, do círculo íntimo de Jesus, não era, mas eram os discípulos. O que eu aprendo aqui com isso? Tem pessoas, irmãos, que às vezes já foram alcançadas, tem pessoas que já foram comissionadas, mas mesmo assim elas ficam esperando as chamadas autoridades eclesiásticas da igreja para poder pregar, para poder falar do amor de Cristo, quando na realidade todos nós, sem exceção, já temos a palavra. Todos nós temos condições, não de nós mesmos, mas condições dadas pelo Espírito Santo de Deus, de abrir as nossas bocas e anunciar, dentro da nossa simplicidade, dentro da limitação de cada um, anunciar as boas novas do reino de Deus. Essas pessoas aqui eram pessoas simples, porém elas possuíam uma mensagem. Eram pessoas simples, irmão. Então, como todo cristão, mas elas possuíam uma mensagem. Eu mesmo, este que vos fala, quantas vezes Deus já falou comigo através de uma pregação de uma pessoa simples? Quantas vezes eu estava na rua, numa praça, quantas vezes eu estava dentro de um trem, dentro de uma condução, de um ônibus, e Deus levantou ali uma pessoa simples para pregar o Evangelho. E como que Deus falou comigo no profundo, através daquela pessoa ali. Porque quando eu falo isso, quando eu falo que todos nós temos uma mensagem, eu não falo de um sermão tecnicamente perfeito, eu não falo de uma homilética perfeita, de uma retórica perfeita, eu não falo disso não. Eu estou falando, irmãos, de um coração inflamado pelo Espírito Santo. Eu estou falando de pessoas que foram alcançadas e que, a tempo e fora de tempo, tem um desejo, tem a vontade, o coração ardendo, no sentido de falar do amor de Jesus Cristo, para que outros também possam ser alcançados por esse amor. E aqui não tem esse negócio não, irmãos. Quando a pessoa ela vai pregar aí fora para as pessoas, para os pecadores, quando os irmãos, aqueles que foram alcançados, elas não chegam ali num sermão técnico. Olha, o tema, peraí meu amigo, eu vou pregar para você agora. Imagine alguém pregando aí fora, chega ali numa esquina, um grupo de pessoas fala assim: ei, peraí, eu vou ler aqui para você um texto e vou dar um tema, a mensagem que eu vou pregar para você. Não, irmão. Começa-se muitas vezes com uma conversa informal, começa-se muitas vezes você se apresentando para aquelas pessoas, e quando você se apresenta para elas, você começa a falar com elas, começa a conversar com elas,
Começa a falar para elas tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração, independente se você está conjugando o verbo da maneira correta, independente se no plural você coloca o S no final ou não, mas você precisa ter o coração inflamado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te usar da maneira que você é, da maneira que você fala, ainda que você se sinta pouco capacitado, ou talvez, ainda que você pense que não tem nenhuma capacidade, e muito bom você pensar assim, porque quem vai te capacitar é o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que você pregue a palavra. Então, na realidade, não existe aqui a preocupação de um sermão bem elaborado, não. O que existe é que você precisa ter um coração inflamado para pregar essa palavra com firmeza, principalmente acreditando naquilo que você prega, para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Essas pessoas aqui, irmãos, elas tinham uma mensagem. E por que nós temos a mensagem? Porque nós conhecemos a Cristo. Eles conheciam a Cristo, nós também conhecemos a Cristo. Eles tinham uma experiência de conversão, nós também temos uma experiência de conversão. Por isso que nós temos uma mensagem. Essas pessoas tinham uma mensagem, sabe por quê? Porque eles sabiam que a salvação é pela graça. E nós também aqui no século 21, nós sabemos que a salvação, ela é pela graça. Não existe méritos no ser humano para que ele seja salvo. Esse mérito é todo de Cristo. Eles sabiam disso, nós também sabemos. Então nós temos uma mensagem. Eles tinham uma mensagem, nós também temos uma mensagem. Por quê? Porque nós temos a consciência, irmão. A consciência, melhor dizendo, eles também tinham. E nós temos uma consciência de que todos os homens sem Cristo estão condenados ao inferno. Eu vou repetir aqui: todo homem sem Cristo está condenado ao inferno. Olha o que diz Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: quem crê nele não é condenado. Ou seja, quem crê em Cristo não é condenado, pelo contrário, quem crê em Cristo, alcançou a vida. E essa vida não é uma vida qualquer, é uma vida eterna. Agora, a Bíblia diz: mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não creram no Filho unigênito de Deus. É o que a Bíblia vai dizer. Não é que o crente está julgando, não é que o crente está aqui falando: vocês crentes acham que são melhores do que os outros. Não, pelo contrário, nós não somos melhores. Simplesmente, irmãos, nós somos pessoas que carecemos da misericórdia de Deus como qualquer outras. Só que nós fomos alcançados por essa tão grande salvação e queremos que você também seja. E como isso? Através da pregação. E nós como igreja precisamos fazer isso. Eu preciso, você precisa, nós, a igreja de Cristo na face da terra, precisa caminhar a passos largos nessa direção. Essas pessoas aqui, irmãos, tinham uma mensagem. Nós também temos uma mensagem. Por quê? Eles sabiam, e nós também sabemos, que Jesus é o único meio para o homem se salvar. O único. Não é mais um caminho. Tem algumas pessoas que falam: Jesus, o grande mestre, Jesus, o grande ensinador. Há quem diga até que esse Jesus foi um avatar, coisas desse tipo, loucura. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que nem todos os caminhos levam a Deus. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que existe a verdade, e essa verdade é Cristo, porque Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa verdade aqui, ela é inegociável. Verdade é essa, é a verdade de Jesus Cristo. Ele é a verdade absoluta, e tudo aquilo que Ele ensinou é a verdade absoluta. Porque tem pessoas que falam assim: não existe verdade absoluta.
Aí você pega a pessoa na própria fala dela. Porque se você pega a frase dessa pessoa, aspas, não existe verdade absoluta, fecha aspas. Logo, essa frase não é verdadeira, porque isso que essa pessoa acabou de falar não é verdade. Se não existe verdade absoluta, a frase não existe verdade absoluta, ela é mentirosa. Então eu chego à conclusão que existe sim a verdade absoluta, e essa verdade absoluta é Jesus Cristo e todo o seu ensino chegou até nós através das sagradas Escrituras. A palavra de Deus está aqui para nós nos guiarmos, para nos orientarmos através dela. Mas essas pessoas tinham uma mensagem, e nós também temos. Por quê? Porque eles sabiam, tinham consciência de que não podiam deixar de falar. E nós também, irmão, não podemos deixar de falar, de anunciar. Às vezes a gente não quer incomodar uma pessoa, mas é meu amigo, mas ele é muito meu amigo, eu não vou ficar. Ó, irmãos, desculpe aqui a minha expressão, tá? Eu sempre falo que eu sou um homem pesado de línguas, e sou mesmo. Às vezes a gente fala, eu não vou ficar enchendo o saco dessa pessoa, falando de Jesus para ela. Mas irmãos, a gente precisa, não, entre aspas, encher o saco dessa pessoa, não. A gente precisa falar para ela do amor de Cristo. A gente precisa falar, Deus, eu tenho essa necessidade. Senhor, me levanta, vai tirando toda a timidez, vai tirando tudo aquilo que tenta me separar de ser um proclamador da tua palavra. Para que isso? Para que eu possa ter a ousadia de pregar a palavra. Porque nós, quando estávamos no mundo, principalmente aqueles que bebiam, quando estavam entorpecidos lá pela bebida alcoólica, tinham coragem de fazer as mais diversas coisas. Mas agora nós somos embriagados pelo Espírito, somos dominados por Ele, segundo Efésios 5,18. E aí, eu preciso falar de acordo com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus sempre vai me levar na direção de proclamar a palavra. Então, a gente precisa entender isso. Porque a hora é agora. A hora é agora porque toda hora é a hora de pregar o Evangelho. A hora é agora porque nós já temos a mensagem. Olha como uma coisa está atrelada à outra. A hora é agora porque o povo quer ouvir. Quer. Às vezes a gente até pensa que não, mas quer sim. Nós mesmos temos essas experiências. O que é o significado dessa palavra evangelho? Vocês sabem, vou aqui falar, mas vocês sabem. Boa nova. Quem não gosta de boas notícias, irmão? Se você chega para uma pessoa e fala, olha, eu tenho uma boa notícia para te dar, a pessoa fica logo, opa, quero ouvir essa boa notícia. Quero ouvir logo. Boa notícia é comigo mesmo. Quem é que não gosta de ouvir boa notícia? As pessoas vivem tão aflitas, as pessoas ficam e vivem tão saturadas de más notícias, sem esperança, sem saída. A gente vê aí, irmão, a própria imprensa trabalhando no sentido contrário. Um exemplo disso que alguns órgãos da imprensa aí, falando sobre essa Covid-19, eles fazem questão de falar, número de mortos são esses. No estado tal, compraram-se mais não sei quantos mil caixões. E as pessoas cada vez mais atemorizadas. Mas o número de pessoas curadas por essa praga aqui, por essa Covid, por esse vírus, poucos são os órgãos de imprensa que divulgam. Poucos são. Eles não falam que tem pessoas que já passaram dos 100 anos, mas foram curadas. Eles não falam que o número de curados é muito maior do que o número de pessoas que morreram. Eles não falam de esperança. Porque para muitos, quanto pior, melhor. Então quem é que não quer ouvir uma boa notícia? Todos nós gostamos de ouvir uma boa notícia. E a hora é agora, por quê? Porque o povo quer ouvir a boa notícia. Que boa notícia é essa? A boa notícia principal é o Evangelho, que significa boas novas,
que Jesus é a solução para a humanidade. Essa é a boa notícia. Então, se alguém quer ouvir, e a gente entende que quer, é hora de pregar. Então nesse texto aqui, irmãos, a gente vê, principalmente no versículo 6 do capítulo 8, do texto que nós lemos, que os discípulos não encontraram dificuldade para encontrar auditório, ou seja, pessoas que os ouvissem. Eles não encontraram dificuldade. Eles prestavam atenção. A Bíblia Sagrada vai dizer, versículo 6, prestavam atenção, inclusive nos sinais. Por que isso? Porque os samaritanos que ouviram o Evangelho e creram no Evangelho, foram libertados de suas aflições físicas também, de possessões demoníacas, e acima de tudo, foram libertas do pecado que as assolava dia e noite. Filipe, grande nome, proeminente dentro dessa situação, o diácono, um dos 7, estava pregando a palavra ali. Multidões ouviam a mensagem de Filipe, e muitos hoje também querem ouvir. Muitas pessoas hoje também, às vezes você até pensa, mas meu amigo, ele é gente tão boa, ele não quer ouvir. Muitas vezes a alma dele está implorando, fala comigo, crente, e nós não falamos. Eu tenho esse testemunho, eu tenho esse testemunho, porque muitos querem ouvir deste caminho. Eu lembro que eu andei um determinado período da minha vida, irmãos, ainda muito jovem, e passava ali algumas pessoas indo para a igreja. Eu via ali um grupo de jovens, moças e rapazes, caminhando em direção à igreja. Eles andavam diferente, se vestiam diferente, era uma coisa linda. Eu ficava olhando aquilo, e eu ali, bem jovem, mas quantas vezes eu estava numa determinada esquina, e quando eles passavam, eu ficava falando comigo mesmo, meu Deus, faça com que esse crente fale do teu amor para mim. E eu ficava ali com a minha alma clamando e pedindo, fala do amor de Cristo para mim, crente. E muitas vezes passavam, muitas vezes não falavam, mas outras vezes falavam. Então as pessoas querem sim, irmãos. Enquanto tinha alguns colegas meus que zombavam, eu estava ali, Senhor, eu quero ouvir, eu quero que tu fales comigo, eu quero que tu uses essas pessoas para falar comigo do teu amor, do teu evangelho. A gente precisa, irmãos, matar a fome e a sede espiritual dessas pessoas. Como? Apresentando-lhe Jesus Cristo. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas, né, na igreja, não, porque a gente tem que chamar um cantor famoso, a gente tem que chamar um pregador famoso. Irmãos, já foi provado, trabalho de campo, pesquisa. Não é isso que faz a igreja estar robusta. O que faz a igreja estar robusta é a evangelização. Essa receita vem lá de trás. Não adianta a gente querer ficar inventando. É sair, é falar do amor de Cristo, é falar que Jesus é maravilhoso, é falar que a vida cristã não é fácil, mas ela é maravilhosa com Jesus. Tudo isso. Falar a verdade para as pessoas, que no mundo elas vão até ter aflição, vão sofrer, mas se Jesus estiver no barco, ele não vai afundar. A gente precisa falar isso para essas pessoas. Então, quando a gente olha para um texto como esse aqui, bem sugestivo, a gente se pergunta, por que a hora é agora? Por que, pregador? Porque toda hora é hora de pregar o evangelho. Porque nós já temos essa mensagem, olha que maravilha. Porque o povo quer ouvir. E também porque Deus está conosco, o Deus de Israel está conosco. Quer algo melhor do que isso? Tem gente que fala assim, né? Irmão, estou sozinho, é só eu e Deus. Tudo bem, irmão. Eu sei que as pessoas falam isso na força do hábito. Da mesma maneira que as pessoas falam assim, irmão, ruim com Deus, pior sem Ele. É assim. Quando eu ouço isso, me dá até um frio na espinha. Ruim com Deus. Eu sei que muita gente fala isso por força do hábito, às vezes não sabe nem o que está falando.
Tem pessoas que falam, eu estou sozinho, eu e Deus. Por quê? Porque o ser humano, ele necessita. O ser humano, ele não nasceu para viver só. Homem só é homem nulo, já dizia lá o pai da sociologia moderna, Augusto Conte. Nós precisamos disso. Paulo, quando estava preso, falou, Timóteo, mesmo tendo a presença do Senhor, Timóteo, venha depressa, venha ter comigo, traga minha capa, os pergaminhos, os livros. Então, nós precisamos disso, precisamos de uns aos outros, né? Uns dos outros. Quando a gente caminha, melhor que a gente esteja junto com alguém. Mas muito melhor que isso, irmão. Muito melhor saber que nós temos uma pessoa, um Deus, que se relaciona, que comunica conosco, que nunca vai nos abandonar, e a Bíblia fala sobre isso. Ele está conosco. Será que isso não é motivo suficiente para eu me levantar e pregar a palavra? A gente percebe nos versículos 6 e 7 que Filipe não estava só, Deus estava com ele e com os outros. E como que Deus já me deu tanta experiência assim agradável nesse sentido, irmãos? Como que o Senhor já me levou a alguns lugares para fazer a obra e para mostrar para mim mesmo que Ele estava comigo. Como que isso é bonito? Como que a gente tem essa certeza que Deus está conosco, pregador, pastor? Porque nós temos essa promessa na Bíblia, e essa promessa é confirmada no dia a dia. Enquanto a gente caminha, enquanto a gente faz a obra, enquanto a gente chora, enquanto a gente sofre, a gente vê o quê? Que o Senhor está conosco. Porque senão, irmãos, nós não suportaríamos tanta pressão. Então todos nós temos uma experiência pessoal. Talvez se eu pegar 300 pessoas e falar, fiquem aqui em fila indiana, um atrás do outro, comecem a contar as suas experiências pessoais, daquilo que Deus fez na sua vida, de como Ele não te abandonou, como Ele não te deixou. Todos os 300 vão contar algo da parte de Deus, porque não deixa, irmão. E é muito bom a gente saber que nós não estamos sozinhos. Então, se eu tenho essa convicção de que eu não estou sozinho, cabe a mim, cabe a você, cabe a nós não nos calarmos. Estamos disponíveis. Por quê, pastor? Porque a hora é agora. A hora é agora de quê? A hora é agora de pregar. Quando a gente recebe alguma coisa interessante ali no Zap, né, a gente pega aquilo ali, começa a rir. Mandaram uma coisa para mim muito engraçada. A gente imediatamente, tem gente sofrendo agora que o WhatsApp está restringindo, mas assim, a gente quer mandar aquilo para o máximo de pessoas possível. Mas muitas vezes a gente não manda um versículo. Dentro de talvez 15 dias não manda um versículo para ninguém. Não liga para ninguém falando que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Ele está no controle da situação. Mas a gente não gasta tempo, não investe tempo, mas perde tempo com tanta coisa que não edifica. Eu fico imaginando, já falei isso aqui uma vez, se Paulo tivesse Facebook, se Paulo tivesse WhatsApp, se Paulo tivesse Instagram, se Paulo tivesse, irmãos, Telegram, se Paulo tivesse avião, carro, tudo à disposição dele, moto, meu Deus. Aquele homem tão restringido pela época, fez tanto, evangelizou o mundo conhecido. E nós hoje temos muitas tecnologias de estar falando com pessoas do outro lado do mundo, mas muitas vezes nós não aproveitamos as oportunidades. Deus está conosco e nós precisamos entender isso. Então, para a gente partir aqui para uma história que não é uma ilustração, simplesmente algo que realmente aconteceu. A hora é agora. E essa hora é agora porque toda hora é hora de pregar o Evangelho. Também porque nós já temos a mensagem. Porque o povo quer ouvir. Sim, o povo quer ouvir. E porque Deus está conosco. Se Ele está conosco, nós somos impulsionados. Tem uma história interessante, irmãos, de um homem de Deus, século XVIII, chamado Whitefield.
grande homem de Deus que fez a obra, o homem que evangelizou ali na Grã-Bretanha, o homem muito usado por Deus. É impossível nós falarmos assim da história da igreja sem nós citarmos esse homem aqui também. E sempre que ele se hospedava na casa de alguém, ele costumava conversar sobre o futuro da alma daquelas pessoas, com ali um membro da família, ou muitas vezes com todos que ali estavam, pessoalmente, muitas vezes com cada um deles. Certa vez ele pernoitou numa determinada casa de um coronel que era tudo o que se poderia desejar, menos um cristão. Whitefield ficou tão satisfeito com a hospitalidade, com aquele carinho que ele recebeu. Trataram tão bem aquele homem de Deus que acabaram o constrangindo, ou constrangendo, melhor dizendo. E ele ficou ali encantado com as qualidades daquele coronel, com as qualidades da sua esposa e de suas filhas, que achou muito difícil falar para eles que eles precisavam tomar uma decisão acerca de Jesus. Ali ele ficou por uma semana, e a história conta, irmão, isso aqui é um fato verídico, só para você entender que não é uma ilustração, mas é um fato verídico. Durante sua última noite, o Espírito Santo de Deus o visitou, de modo que ele não conseguiu dormir. Essas pessoas, disse Whitefield consigo mesmo, têm sido muito amáveis comigo. Não é assim mesmo que a gente fala? Essas pessoas são tão bondosas, são tão amáveis, são tão minhas amigas. Eu vou estragar uma amizade falando de Jesus para essa pessoa. Mas ele falou assim, eu não tenho sido fiel para com elas, porque elas são amáveis para comigo, mas eu não tenho sido fiel para com elas, porque eu não tenho pregado o evangelho para elas. Ele chegou à conclusão: eu preciso falar para elas acerca dessa verdade, que se elas não crerem em Cristo, estarão perdidas. Mas Deus é muito bom, irmãos. Esse homem que se levantou e orou, e após orar, ainda havia uma luta em seu espírito. A velha natureza dizia: não faça isso. Mas o Espírito Santo sempre falava com ele para que ele falasse do amor de Cristo para aquelas pessoas, principalmente naquele momento daquela luta tão ferrenha que estava sendo travada dentro dele. Finalmente pensou em um artifício, pensou numa maneira, orou a Deus, e ele pegou o seu anel, escreveu com ele as seguintes palavras em um dos losangos do vidro. Estava ali envolto numa janela de caixilhos de chumbo. Escreveu assim: falta-lhes uma coisa. Falta-lhes uma coisa. Ele não conseguiu falar com aquela família, mas seguiu o seu caminho orando pela conversão daquelas pessoas. Pouco tempo depois dele ter saído, a boa senhora anfitriã da casa, grande admiradora de Whitefield, disse: vou até o quarto de hóspedes, pois quero ver o lugar onde o homem de Deus ficou. Olha só, irmãos, eles admiravam tanto aquele homem de Deus que falou: quero lá ver o quarto onde esse homem de Deus ficou. Ao chegar no quarto, irmãos, ela viu que tinha algo escrito na vidraça: falta-lhes uma coisa. Aquelas palavras a tocaram imediatamente com a convicção do arrependimento. Ah, exclamou, pensei que ele não havia se preocupado muito conosco, porque sabia que por onde quer que ele passasse, ele sempre argumenta com seus anfitriãos, e não havia feito isso conosco. Ou seja, por onde ele passa, eu ouvi dizer que por onde o Whitefield passa, ele sempre argumenta com os anfitriãos acerca de Cristo, mas conosco ele ainda não havia falado. Ela disse assim: cheguei a pensar que havíamos irritado o senhor Whitefield, mas agora percebo como ele foi amável conosco, falando-nos dessa maneira. Ela ficou muito feliz, porque ela entendeu quando ele escreveu assim no vidro com o anel: falta-lhes uma coisa. Ela entendeu o que faltava, ela compreendeu o que faltava. Em seguida chamou suas filhas: subam, meninas, vejam que o homem de Deus escreveu na vidraça: falta-lhes uma coisa. Chamem seu pai. O coronel subiu ao aposento ali de hóspedes e também leu a frase: falta-lhes uma coisa.
Assim, ao redor da cama onde o homem de Deus havia dormido, ajoelharam-se todos eles e pediram a Deus que lhes desse essa coisa que estava faltando. Olha só, irmão. Lembram lá na mensagem? Durante a mensagem eu falando contigo, às vezes você fica pensando, mas o que eu vou usar, Senhor? O verbo, vou usar aqui o que? A hermenêutica, a exegese. Esse homem de Deus que é tão sábio, ele sabia fazer tudo isso. Ele era um homem, digamos assim, praticamente perfeito na sua homilética, na sua exegese, na sua interpretação bíblica, um grande erudito dentro da palavra. Mas ele foi lá e escreveu no vidro: falta-lhes uma coisa. E às vezes a gente tem a oportunidade. Já pensou você parar e falar para alguém assim: olha, você tem tudo, humanamente falando, mas falta-lhes uma coisa. O quê? O que que falta? Não falta nada, falta Jesus Cristo. Às vezes só isso, irmão. Fala. Se a pessoa gostou, amém. Se não gostou, sai, vai embora, continua orando. Falta-lhes uma coisa. Olha, as coisas são simples. Às vezes a gente tinha um pregador interessante que eu gostava de ouvir ele pregar. Ele dizia assim: a gente quer enfeitar muito o pavão, mas o pavão já está enfeitado. Ele já nasceu enfeitado, Deus já fez ele todo enfeitadinho. E às vezes a gente quer enfeitar esse pavão. Então, olha que interessante. O coronel subiu ao aposento de hóspedes e leu também a frase: falta-lhes uma coisa. Então eles dobraram os seus joelhos e pediram a Deus que lhes desse aquilo que lhes faltava. E ali mesmo, antes que deixassem o quarto, encontraram aquilo que lhes faltava. E toda aquela família pôde se regozijar, se alegrar em Jesus. Isso foi extraído do extraordinário livro Conselhos para Obreiros. Quem são os obreiros? Todos nós. Conselhos para Obreiros, de Charles Spurgeon, da editora Vida Nova. Então que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Que a gente possa verdadeiramente parar de dar desculpa para não pregar a palavra. Parar de dar desculpa dizendo que eu não sei pregar, eu não sei falar. Todos nós temos algo da parte de Deus para poder compartilhar com aquelas pessoas que tanto necessitam. Mas existe hora, pastor? Não, a hora é agora. Toda hora é hora de pregarmos a palavra do Senhor. Deus possa continuar abençoando a sua vida rica e abundantemente. E eu quero pedir a você nesse momento que curve a sua fronte. Nós estaremos orando, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de pregar a sua palavra. Logo após você estará ouvindo um lindo louvor de adoração a Deus, e tenho certeza que o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Pai, muito obrigado, Deus. Na tua presença estamos alegres, regozijantes, porque o teu Espírito Santo, Senhor, tem feito morada em nós. Deus, e diante de tantas dificuldades, diante de tantas lutas que tentam nos sufocar, a exemplo do que aconteceu aqui no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, mas Deus, a despeito de tantas coisas que surgem para tentar nos parar, para tentar nos estagnar, Deus, eu te louvo, porque nós ainda temos, Pai, tido forças vinda do teu Espírito para abrir as nossas bocas e pregar a tua palavra. Não permita, Senhor, que nós venhamos a estar no sono da indolência. Não permita que nós venhamos a ser os dormentes do século 21, mas que nós possamos verdadeiramente, a tempo e fora de tempo, como diz a tua palavra, nos levantarmos e anunciar a tua palavra, e dizer para as pessoas, Senhor, que falta-lhes uma coisa, que apesar delas terem todas as outras coisas que esse mundo pode oferecer, e que nós como seres humanos precisamos, mas se não tiver Cristo, que nós possamos ter a ousadia, a intrepidez de dizer: falta-lhes uma coisa, e explicar para essas pessoas que essa coisa é a mais importante, é a presença de Jesus Cristo, que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos nas nossas vidas. Pai, perdoe
as nossas fraquezas, as nossas limitações. Perdoe, Senhor, porque muitos de nós, muitas vezes, têm sido negligentes, Pai, com a tarefa da evangelização. Mas que nós possamos verdadeiramente, Senhor, não dar desculpa para evangelizar. Porque nós olhamos para o céu e falamos para o Senhor: Pai, está quente demais, hoje não dá. Mas quando chove também falamos: não dá porque está chovendo. E quando não é isso, Senhor, sempre tem uns problemas que nos assolam. E a gente sempre fala: não dá, eu tenho compromisso. E o mundo perece, Pai, e as pessoas precisando ouvir acerca do Teu Evangelho. Nos levante, Senhor, para que nós possamos ser uma igreja evangelizadora, para que nesse bairro, nesse estado, nesse país, nesse mundo, a Tua igreja na face da terra possa se levantar e possa pregar a Tua palavra verdadeiramente. Nos dê, Senhor, ousadia, e que nós possamos entender que toda hora é hora de pregarmos a Tua palavra. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, nos ajude, Pai. Ser com os meus irmãos que estão assistindo, ouvindo em casa, que essa mensagem possa, Senhor, penetrar nos corações como fogo, Pai. Que nós possamos ter os corações aquecidos na Tua presença. No nome de Jesus Cristo, que vive e reina. Amém e amém.